os testes que desenvolvem a nossa fé. Eu vou pedir que vocês abram, cada um abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 9, e vamos ler dois versos aqui, Mateus 9, 27, vamos ler 3 versículos, 27, 28 e 29. Mateus capítulo 9, está escrito assim na palavra de Deus. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Credes que eu posso fazer isto? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então tocou os olhos, dizendo: faça-vos conforme a vossa fé. Olha, queridos e amados irmãos, esse fator fé é fundamental para a nossa vida. Não tem como viver sem fé, não tem como andar, não tem como trabalhar, não tem como projetar, não tem como você manter um relacionamento diário, frequente, constante com Deus sem a fé. A fé é fundamental para a nossa vida, é essencial para a nossa vida. Nós precisamos entender que prosseguir na vida do corpo, prosseguir na jornada da igreja, vai requerer de nós fé. Mas você repara que Jesus, ele sempre dimensionava a fé das pessoas. Ele disse aos 2 cegos que clamaram por cura: faça-vos conforme a vossa fé. Jesus perguntou: vocês acreditam? Vocês creem que eu posso fazer o milagre? Eles disseram: sim, Senhor. E Jesus tocou neles e tocou nos olhos deles e disse: então que se faça conforme a vossa fé. E de fato a fé daqueles 2 cegos era suficiente para receber aquela cura que buscavam. Nós falamos aqui domingo passado sobre alguns tipos de fé, e você percebeu que existe a fé para receber a cura, existe a fé, existem graduações, dimensões de fé. Então, eu espero que nesta noite você possa orar dessa maneira: Senhor, aumenta a minha fé. Quem diz amém? Aleluia. Precisamos aprofundar a nossa fé, precisamos entender que a nossa comunhão com Deus depende da fé. Não dá para prosseguir na vida da igreja sem exercitar a fé. A grande verdade é que a vida que você tem agora é resultado daquilo que você tem crido. Escuta o que eu vou falar. A vida que você tem hoje é resultado do que você tem crido, é resultado da sua fé. Como é que está você? Você já reparou que a sua fé, ela fica às vezes estagnada? Por que a fé fica estagnada? Por que a fé fica às vezes paralisada? E às vezes até ela passa por um retrocesso. Por quê? Porque você para de alimentar a sua fé, você para de prosseguir na caminhada, você deixa de responder a Deus. E quando você não responde a Deus em uma certa situação adversa, então Deus não lhe dá uma nova medida da fé, uma nova medida de fé. Você tem que responder a Deus. À medida que você responde a Deus, Deus vai acrescentando a sua fé. À medida que você ouve a palavra e recebe a luz, a revelação da palavra e acredita na palavra,
A palavra, além de abençoar você, alimenta a sua fé, aumenta a sua fé. Você não sabe, às vezes não repara, que você está seguindo numa caminhada, numa jornada de várias etapas. Nós temos, às vezes, a tendência de imaginar que a nossa vida é uma mesmice, estamos rodando, fazendo voltas, dando voltas no deserto. Não, estamos avançando. Agora, se você está paralisado, você pode sim ficar dando voltas, mas não é que você está cumprindo o propósito de Deus, não, você está fazendo algo que está fora do projeto, fora do propósito. Você deveria estar caminhando de maneira linear, de maneira crescente na fé, mas você às vezes paralisa porque você não responde a Deus. Portanto, em cada nova etapa, Deus nos dá uma nova medida. Ou seja, quando você é aprovado numa etapa, numa prova, num teste, aí Deus aumenta a sua fé para que você avance, para que você caminhe mais à frente e consiga ampliar a visão, tenha uma visão ampliada, tenha uma vida melhor, alcance novos níveis e até mesmo de intimidade e experiência com Deus. Portanto, tudo em nossa vida, para ser bem sucedido, depende, antes de tudo, da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, precisamos viver por fé para agradar a Deus. Temos que passar nos testes da fé para agradar a Deus e receber mais de Deus. Muito bem, então, escuta bem o que eu vou dizer. Somente a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Se você quer agradar a Deus, fique sabendo que todas as vezes que você for testado em relação à sua fé, você precisa responder de maneira apropriada, porque se assim for, você estará honrando a Deus pela fé. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, trabalha em nossas vidas para nos fortalecer e aumentar a nossa fé gradualmente. Ele, de fato, nos leva a conhecer os propósitos de Deus e nos leva também a entender como responder a Deus. Agora, sempre seremos testados com relação à obediência. A obediência é um fator chave para que a nossa fé desenvolva. Agora, escuta bem, meu irmão, quando você faz uma tentativa de aumentar a sua fé, usando métodos e meios humanos, carnais, você fracassa. E isso não é propósito de Deus para a sua vida. A nossa fé só se desenvolve, cresce, através de testes, através de provas que o próprio Deus aplica na nossa vida. Precisamos entender isso, porque tem muito crente absolutamente, completamente frustrado, porque não aceita os testes e até pensa que provações na sua vida significam brechas, significam pecados. Deus está me provando, certamente eu ando muito pecador, eu estou pecando demais, eu estou isso, estou aquilo. Não, escuta bem, os testes vêm para todos os servos e filhos de Deus. Se você é servo, se você é filho de Deus, você será sempre testado. Você precisa entender. Agora, Deus edifica e desenvolve a nossa fé por meio de provações e testes. Isso é algo que tem que ficar claro. Deus edifica e desenvolve a nossa fé por meio das provações. As provações existem, as provações fazem parte do currículo do vencedor, ou seja, ninguém vai ser coroado vencedor e vai reinar com Jesus sem ter passado por provas
testes, provações diversas. Não tem um homem que andou com Deus no passado, não tem uma mulher, né, que recebeu a coroa de glória no fim da sua carreira, que tenha sido guardada dentro de uma redoma, embalada de uma maneira especial por Deus, para que nada tocasse, nada viesse a afligir, nada viesse a afetar. Aí você fala, apóstolo, quer dizer que a oração que eu faço, pedindo a Deus para me livrar de todo o mal, essa oração está errada? Não, porque você tem que ser livrado de todo o mal, tudo aquilo que corrompe a sua alma, tudo aquilo que possa trazer revolta dentro de você, tudo aquilo que possa fazer você tropeçar, tudo aquilo que possa atrair você ao mundo, e tudo isso é mal, e você tem que orar, Deus me livra desses males. Agora, as provações, elas vêm de maneira a nos provar e nos testar, e elas vêm de muitas maneiras que não são exatamente essas coisas que nos atraem lá fora. Não são essas coisas que nos atraem lá fora ou que colocam em risco a nossa fé. Não, a provação que Deus manda visa exatamente desenvolver a nossa fé. Nós precisamos entender isso com muita clareza. A nossa vida espiritual, assim como a nossa vida física, ela possui uma musculatura espiritual. Sabia? A nossa vida espiritual, ela tem uma musculatura. E essa musculatura espiritual precisa sempre de uma boa dieta alimentar e uma disciplina de exercícios. Veja bem, o que alimenta a nossa fé é a palavra de Deus, é o exercício da piedade. O que é exercício da piedade? Talvez você já tenha lido isso na Bíblia. O apóstolo Paulo fala disso, né? De exercitar a piedade. O que é exercitar a piedade? Exercitar a piedade é você se guardar do mal, é você se separar para Deus, estar orando, meditando, estudando a palavra, jejuando, combatendo as hostes do mal com oração, confessando a palavra, tendo uma prática de fé, de uma vida espiritual que, de fato, repele o mal e lhe dá a condição de prevalecer em toda situação adversa. Então, você não pode ser um crente passivo, você não pode ser um crente religioso, porque um crente passivo e religioso, ele não encara a provação. É fácil saber quem é crente verdadeiramente comprometido com Deus, discípulo que está na fé e vai continuar na fé até o final, daquela que tem apenas um temor, um pequeno temor, ou que tem uma reverência para com Deus, ou que apenas acredita na existência divina, mas não tem uma intimidade, não tem uma proximidade, não tem um relacionamento, não tem uma amizade com Deus, não se aproxima dele, não tem um cultivar de uma vida piedosa. Porque esse que não tem o exercício da piedade, ele está sempre tropeçando, está sempre caindo, está sempre se revoltando, está sempre recuando, está sempre fraco, não desenvolve, não tem uma dieta espiritual adequada para ele. Então, irmãos, precisamos entender, para aumentar a nossa musculatura espiritual e a nossa fé, precisamos, de fato, de muito exercício da piedade, né? Deus nos manda testes para que venhamos a aperfeiçoar a nossa fé. O propósito de Deus é que, à medida que o tempo passa, a nossa fé vai crescendo, vai ganhando uma forma e maneira gradual, de maneira gradual e progressiva, né? Deus quer ver a nossa fé crescendo. Tiago capítulo 1, vamos abrir a nossa Bíblia, Tiago capítulo 1, versículo 3. Tiago 1, 3, abra aí a sua Bíblia para ler esse texto. Livro de Tiago, capítulo 1,
3, Tiago 1, 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Olha só, o que Deus tenciona com a aprovação? Ele está dizendo, a aprovação da fé, uma vez confirmada. O que significa isso aqui? Uma vez aprovada. Ou seja, a aprovação da vossa fé, uma vez aprovada ou confirmada, o que significa isso? Você foi submetido a uma prova, a um teste, você respondeu a Deus adequadamente, passou no teste, e ao passar no teste, você recebeu a confirmação, recebeu a aprovação do céu. Então, uma vez que você foi aprovado na tribulação, na provação, né, você então vai perseverar com mais consistência, com mais condição, ou seja, você vai ficar mais robusto, mais capaz espiritualmente para resistir o mal e avançar, perseverar. Então a aprovação da fé produz perseverança. Escuta, veja que se você não se aplicar a caminhar por fé diante de Deus, jamais conseguirá se manter saudável e firme no caminho dos vencedores. Essa igreja, ela tem um objetivo, tem um encargo, né, que é levantar vencedores, edificar, discipular, preparar os crentes para serem vencedores. Nós não queremos apenas chegar no céu, nós queremos reinar com Jesus na terra. Para isso nós precisamos ser homens e mulheres de fé. Homens e mulheres de fé são vencedores, porque estão rompendo, estão vencendo, né, nessa caminhada das provações diárias. Portanto, precisamos entender, né, que Deus está sempre nos submetendo a novas provações. A maioria dos crentes ignora, né, o objetivo das provações, ignora que as provações não nos sobrevêm por causa das brechas, por causa de pecados. Não, você vê na Bíblia, Jó andava na presença de Deus, Jó era temente, a Bíblia faz questão de falar, Jó era homem íntegro, justo, ele desviava do pecado, e aí o diabo veio para tocar nele, queria matá-lo, Deus não aceitou, mas permitiu que ele fosse provado, fosse tentado e provado ao mesmo tempo, tentado e provado. Mas Jó foi tentado e provado porque era sem vergonha, porque era imoral, porque era profano, porque era mentiroso, porque era infiel, não entregava oferta, dízimo. Não, Jó foi testado porque Deus tinha um propósito de aumentar a fé dele, desenvolver a fé dele. Deus olhou para Jó e disse: espera aí, o meu servo Jó está ficando religioso. Deus já estava temendo que Jó se tornasse religioso, porque Jó estava fazendo tudo já religiosamente. Ele temia a Deus, se desviava do pecado, mas ele estava assim frio, estava muito formal, muito artificial, religioso. E Deus disse: espera aí, vou parar com isso. Aí quando o diabo veio, Deus, de maneira soberana, disse: tá bom, diabo, eu estava até pensando em algo, vou usar você. E aí o inimigo veio, Deus então disse: tá bom, vai lá e faz isso que você vai me ajudar. Não falou assim para ele, mas pensou, né? E o diabo foi e tal, e o Jó foi tentado, foi provado, sentiu o abandono de todo mundo, se sentiu sozinho naquela situação, perdeu a família, perdeu tudo, e ele continuou lá, né? Continuou firme, passando aquela provação terrível. No final de tudo, você vê lá no capítulo 42 de Jó dizendo: ah, Deus, eu sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Agora estou entendendo o que o Senhor queria com tudo isso, né? Eu te contemplava assim de longe, né? Eu só ouvia falar de ti, né? Eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora, Deus, eu estou te vendo, estou entendendo, estou mais próximo, estou mais perto de ti. Então, Jó, né, passou
né, uma situação muito difícil, crítica, horrível, né? Ninguém aqui, de fato, imagina o que ele passou, e ninguém aqui gostaria de passar 10% do que ele passou, mas ele foi submetido àquelas provas e foi firme até o final. Então, irmãos, veja bem, as provas fazem parte da vida de todos os homens. Vou repetir, as provações fazem parte da vida de todos os crentes. Quanto mais santo você for, mais provado você será. Ah, meu Deus, eu imaginava, irmão, que quanto mais pecador eu ficaria mais provado, mas não é mais pecador, mais santo. Por quê? Porque é de fé em fé que você vai chegar à glória, é de fé em fé que você vai se tornar vencedor, né, de maneira efetiva. Então, você precisa entender, existe a posição que você já alcançou de maneira posicional, ou seja, existe o nível, a graduação, as conquistas que Jesus conseguiu para nós, todas elas estão já outorgadas, legalizadas, e nós temos direito. Então nós temos, posicionalmente, né, nós temos um lugar para sentar ao lado de Deus, reinar com Ele em vida. Mas experimentalmente, de maneira prática, só vamos sentar e reinar em vida, só vamos saber o que é reinar em vida, se a nossa fé for provada, se a nossa fé for testada, se a nossa fé for desenvolvida. Então nós precisamos entender isso. É uma questão de crescimento, tem a ver com o crescimento, tem a ver com a nossa robustez, a nossa maturidade, né, a nossa condição de luta, de batalha. E nós temos que desenvolver a nossa fé em todos os momentos. Portanto, as provações fazem parte do processo de treinamento e de tratamento divino para a nossa vida. Verdade. Deus está nos treinando e está nos tratando, né? Está nos treinando para desenvolver nossa fé e está também tratando da nossa alma, porque a nossa alma, ela não se converteu imediatamente, né? Ou seja, não se converteu instantaneamente, né, quando aceitamos a Cristo. Então, a nossa alma precisa ser tratada, precisa ser refinada, precisa ser transformada, restaurada, dia após dia. Aí Deus tem que tratar e mexer e tocar, né, retirar o que está excessivo, colocar o que está faltando, tirar o que está errado, estragado. Então, Deus precisa mexer na nossa alma, né? Por isso é que as provações servem, são úteis para Ele tratar nossas almas, restaurar nossas almas. E à medida que nós recebemos a palavra, o processo é mais dinâmico, o processo é mais acelerado. Quanto mais você resiste, quanto mais você tenta mudar o projeto, o processo estabelecido, mais você sofre, porque aí você é reprovado. E se você é reprovado no teste, não pensa que Deus é brasileiro. Deus é brasileiro. Deus é brasileiro. Deus dá um jeitinho, viu, Lanai? Deus vai dar um jeitinho aí. Não, você não vai ter que passar isso mais não. Meu filho, você já foi humilhado demais. Quantas vezes, né, alguém já tratou com você aqui nessa igreja, falou alto com você? Chega disso, né, meu filho? Agora pode ir para frente, você vai deixar isso para trás. Não. Se você não passou no teste com aquele irmão que pisa no seu calo, e você fica bronqueado e fica exaltado, pode ter certeza, vai passar outras vezes, até que um dia você vença e responda a Deus, a sua fé desenvolve, você aprende a liberar graça e perdão, aprende a se situar, aprende a rejeitar toda a carnalidade, e aí você glorifica a Deus. Deus fala: agora sim, meu filho, agora você será igual Jó, você só me conhecia de ouvir falar, mas agora teus olhos me verão. Aleluia, quem diz amém, glória a Deus. Então, precisamos passar no teste. Olhe para o seu irmão, para a sua irmã e fala: precisamos passar no teste. Agora, cada um de nós aqui tem um teste. Cada um de nós
Deus trata de maneira específica. Olha para cá. Eu estou pregando isso aqui, estou pregando essa palavra, mas não pensa que eu sou poupado, não. Não pensa que os cabelos caíram, né? Porque eu simplesmente fiquei de boa, não, né? Há tratamento. Existe tratamento para cada um de nós. Cada um de nós é tratado. Eu não sou poupado, porque se você é poupado, a Bíblia fala, se alguém não é disciplinado, se alguém não é provado na casa de Deus, esse não é filho. Esse não é filho. Olha para o seu irmão e fala, você tem sido provado? Então se alegra. Você é filho. Porque Deus disciplina, prova somente seus filhos. Quem pode dizer amém, aleluia? Glória a Jesus. Então, olha só, veja lá, Jó capítulo 7, vamos ler esse texto. Jó capítulo 7, versículo 17 e 18. Jó capítulo 7, 17 e 18. Antes de ler o texto, vocês já viram que hoje, nesses dias atuais, existe um evangelho sendo pregado que enfatiza que os crentes não devem aceitar qualquer sofrimento, que os crentes têm que ser milionários, que os crentes têm que ser cabeça de tudo, nunca se sujeitar a nada, a ninguém, que precisam de fato triunfar e vencer tudo, não serem jamais tocados, afligidos por qualquer prova. É o evangelho triunfalista, o evangelho da teologia da prosperidade. Eu acredito na prosperidade divina. Olha para cá. Eu não acredito que Deus chama ninguém, para torná-lo miserável não, todo mundo pode crescer na fé. É verdade que algumas pessoas crescem mais rápido, desenvolvem, respondem a Deus mais rapidamente e também prosperam mais rapidamente. Outros podem passar a vida toda sem alcançar uma prosperidade que possa lhe garantir um conforto de vida. Mas, de toda forma, eu acredito que quem anda com Jesus, quem obedece a palavra de Deus, quem obedece a palavra, tende a ser próspero, porque Deus mesmo fala, se você obedece a palavra, você terá bênçãos seguindo você. Portanto, é assim que eu entendo. Mas eu não sou defensor da teologia da prosperidade, que está sendo pregado por muitos ministros aí, completamente suspeitos, porque estão passando para o povo aquela ideia, venha fazer uma campanha e acabar com todo problema conjugal, venha fazer uma campanha e acabar com todo problema financeiro, venha fazer uma campanha e acabar com isso, com aquilo. Calma lá. Não, você pode estar debaixo de bênção, andando retamente e ser provado na área financeira, ser provado, viu, irmão? Ser provado na área física. Vou falar disso daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Então, o ser provado, você não tem que pular a fogueira, ou rodear a fogueira, ou queimar não sei o que na fogueira, para se livrar da provação. A Bíblia não fala isso, pelo contrário, a Bíblia até diz algo que choca essas pessoas que acreditam assim. A Bíblia diz, você deve se alegrar quando estiver sendo provado. Agora, claro, se não é ignorância sua, se não é má gerência, se não é ignorância, má administração do que você recebeu, do que você tem na mão, porque também existe esse lado, de você não saber conduzir as coisas, de você não ter prudência, nas suas finanças, nas coisas que Deus põe na sua mão. Não ter prudência com as coisas que Deus lhe dá, ou que você vai conquistando com a bênção dele. Então, escuta bem, se não é isso, a aprovação vem para todo mundo, e você pode ser provado, e não significa que a maldição pegou você,
não significa que a maldição está na sua vida, não. A maldição pode até te cercar, mas nunca vai de fato pegar você, porque você está debaixo da bênção do Senhor. Quem diz amém, aleluia? Agora, a prova, veja bem, prova é teste. Teste é prova, provação. Então, Deus usa as provas com o propósito de nos dar crescimento. E se nós respondemos, vamos avançando e vamos melhorando e vamos adquirindo musculatura e condição para vencer. Porque nós estamos no mundo hostil, estamos no mundo contrário à nossa vida, à nossa fé, um mundo contrário ao que nós cremos, ao que Deus tem nos falado, o que está escrito na Bíblia. Esse mundo é mau, esse mundo jaz no maligno, e nós, enquanto estivermos aqui, estaremos em batalha, estaremos em guerra contra as hostes do mal, e temos a missão de destruir as obras do diabo. Então temos que entender o que Deus está fazendo. Agora, escuta bem, Deus quer edificar a nossa fé. Eu estou falando sobre isso nessa noite. Deus quer edificar a nossa fé. Então, vamos ler Jó capítulo 7. Jó capítulo 7, versículo 17 e 18. Está escrito assim, ó: que é o homem para que tanto estimes e ponhas nele o teu cuidado, e cada manhã o visites, e a cada momento o ponhas à prova? Olha só, o Jó aqui, nesse momento, ele está tendo um diálogo, né, uma conversa com Deus, né, e ele fala dessa maneira. Você percebe que aqui nesse ponto, Jó ainda não entendia o que Deus estava fazendo. Jó não tinha a revelação que você tem, que eu tenho hoje. É muito fácil você falar de Jó. Não, Jó era precipitado, Jó era isso, Jó era aquilo, né? O que eu digo é que Jó era religioso. Jó virou religioso. Mas eu jamais vou dizer que Jó era carnal, que Jó não valia nada, não. E que Jó merecia. Na verdade, todos nós, né? Todos nós, o que merecemos é o inferno. Olha para cá. O que eu e você e todos merecemos é o inferno. Nós não temos em nós mesmos qualquer recurso para agradar a Deus, a não ser a fé que Ele próprio nos dá, a não ser a fé que Ele mesmo nos dá. E se nós ouvirmos a sua palavra, a fé vai aumentando. E se respondemos à sua vontade, a fé desenvolve.